horizontal, os quais eles chamavam de vento. Na profecia verbalizada pelo profeta Ezequiel, no capítulo 37, no versículo 9, ele disse: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. A expressão quatro ventos faz referência aos quatro cantos da terra, e a expressão quatro cantos da terra faz referência ao mundo em sua totalidade. Nos quatro cantos da terra estavam localizados os quatro pontos cardeais, onde estavam centralizados esses quatro ventos que os hebreus reconheciam, a saber, o vento norte, o vento sul, o vento oriental e o vento ocidental. São esses os quatro ventos que os hebreus reconheciam e acreditavam que Deus se utilizava desses quatro braços para realizar a sua vontade. Temos a referência no Salmo 104, versículo 4. O texto diz que Deus faz dos ventos os seus mensageiros. Isso quer dizer que Deus se utiliza do vento como uma ferramenta de execução da sua vontade. Deus faz a sua vontade através do vento. Deus usa o vento para realizar aquilo que lhe apraz. Se não, observe, quando olhamos para o livro do Êxodo, no capítulo 14, no verso 21, o texto diz que Deus soprou um forte vento oriental, que deu nas águas do Mar Vermelho, dividindo-as em duas, fazendo paredes e deixando o meio enxuto para o povo de Israel atravessar. Em Êxodo, capítulo 15, verso 8, o texto é mais profundo e nos diz que Deus, com o sopro da sua narina, dividiu as águas do Mar Vermelho em duas, uma banda para a direita e uma banda para a esquerda, formando paredes, e Israel atravessa o mar a pé enxuto. Quando olhamos para o segundo livro dos Reis, no capítulo de número 2 e versículo 11, nós vamos ver que Elias, quando estava conversando com Eliseu, o seu servo, ele foi arrebatado aos céus, tomado por um redemoinho de vento. Quando olhamos para o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27 e o versículo 14, nós vamos ver que Deus soprou um forte vento, e este vento tem nome. O nome dele é Euroaquilão. Este vento deu no navio em que Paulo estava, acompanhado de outros tripulantes, e fez com que o navio se despedaçasse por completo. E esta era a vontade de Deus, para que eles, naufragando, fossem para a ilha de Malta, aonde Paulo pregou o evangelho, e os bárbaros ouviram a mensagem de Jesus e foram salvos por ele. Deus tem os seus propósitos até num navio, até num barco que quebra. Talvez você ouviu a vida inteira alguém dizendo: o barco não vai quebrar. O barco que Paulo estava não só quebrou, mas ficou em pedaços. E Deus tinha um propósito: levar o evangelho à ilha de Malta. Deus não só usa o vento para fazer a sua vontade, mas também usa o vento quando quer castigar uma nação, para determinar juízo. Quando olhamos para o livro dos Salmos, capítulo 48 e verso de número 7, o texto diz que Deus soprou um forte vento nos navios de Tarsis, quebrando-os por completo. Diz também no livro do profeta Jonas, capítulo de número 1 e versículo 4, que quando o profeta fugia para outra cidade, fugindo da vontade de Deus, Deus soprou um forte vento nas águas do mar, fazendo com que o navio em que Jonas estava no porão dormindo, viesse quase a sucumbir. Quando olhamos para Jeremias capítulo 51 e o verso 1, o profeta diz: assim diz o Senhor, soprarei um vento destruidor na Babilônia e destruirei aqueles que se levantam contra mim, diz o Senhor. Deus também soprava vento quando queria fazer, utilizava dessa ferramenta para separar a palha do trigo. O vento é uma referência daquele que separava a palha do trigo. Os homens que trabalhavam na eira, separando a palha
do trigo, limpando o trigo. Eles peneiravam o trigo e quando jogavam para o alto, o vento soprava, levando a palha e deixando só o grão. Temos a referência no Salmo 1, versículo 4: os ímpios não são assim, são como a palha que o vento sopra. No Salmo 35, verso 5: eles são, porém, como a palha que o vento leva. Temos também referência em Isaías 17, versículo de número 13, que eles são como a palha que o vento sopra e os arrasta para longe da presença de Deus. Deus também faz do vento uma referência daquele que separa a palha do trigo. Quando olhamos para a palavra vento na Bíblia Sagrada, estudamos a etimologia desta palavra, nós achamos duas palavras que trazem a sua origem. A primeira está no Antigo Testamento: o vento, o sopro, o fôlego, a respiração. O espírito era chamado no hebraico de ruach ou ruá. Essa expressão quer dizer sopro, fôlego, vento ou respiração. E no Novo Testamento a palavra vento é traduzida pela palavra pneuma, e é daí que vem o estudo pneumatologia, que estuda a doutrina do Espírito Santo, ou paracletologia, que também estuda a doutrina do Espírito Santo. A palavra pneuma significa sopro, espírito, vento, respiração, fôlego, e esta palavra só nas linhas do período neotestamentário, o nosso Novo Testamento, ela aparece cerca de 370 vezes, fazendo referência ao Espírito Santo. Só no Evangelho de João, que nós acabamos de ler, a palavra pneuma, fazendo referência ao Espírito Santo, aparece 23 vezes só no Evangelho de João. Então, quando nós olhamos para isso, nós entendemos que a palavra vento usada por Jesus em João 3:8 não se fala só de um vento que nós sentimos no rosto para acalentar o calor que sentimos. Não é só aquele vento que sopra quando encontramos uma sombra para fugir da quentura do sol, mas ele está falando de um vento chamado Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo, que é desprezado por muita gente. Quando Paulo chegou em Corinto, ele viu lá em Atos 19 que Apolo pregava com autoridade, e os homens que o cercavam também aprendiam a pregar e pregavam com sabedoria. Mas Paulo viu que faltava-lhes alguma coisa, e ele diz: olha, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles disseram: nem sequer ouvimos falar que haja um Espírito Santo. Então Paulo pediu que eles se ajoelhassem, impôs as mãos sobre as suas cabeças e disse: recebam o Espírito Santo. E eles foram cheios e começaram a falar em outras línguas. Ainda falando do Espírito do vento como uma ferramenta, Deus sopra aonde quer, disse Jesus, que o vento sopra aonde? Aonde? O vento é livre para soprar onde quer. Em Jó capítulo 38, versículo 1, o vento sopra para trazer resposta para a alma dolorida. Ele soprou e disse: falou Deus com Jó no meio de uma tempestade. O vento também sopra no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 12, para trazer a resposta do chamado de Elias. O vento sopra em Gênesis capítulo 2, versículo 7, para dar vida ao homem pela primeira vez, e sopra em Ezequiel 37:9 para devolver a vida quando o homem perde. Deus tanto dá vida como devolve a vida. Ele também sopra no livro do Êxodo capítulo 14, 21, Êxodo 15, verso 8, para dar livramento ao seu povo. O vento de Deus está soprando hoje nesta igreja. Eu não sei o que você precisa, se é de resposta para alguma dor que você está sentindo, se você está com dúvidas com relação ao seu chamado, há um vento de Deus soprando. E acredite, não é o vento que vem lá de fora, não são os ventos dos ventiladores, é a presença do Espírito Santo. Levante a mão direita, por favor, levante a mão direita. É o vento de Deus que sopra hoje aqui, e ele está soprando para trazer aquilo que você precisa. Aleluia, glória a Deus. Quando olhamos para João 3:8, a gente vê a expressão vento, e Jesus divide em três. Ele compara o Espírito Santo com o vento, dividindo em três fases. Primeiro ele diz: Nicodemos, o vento sopra onde? Depois ele diz: você não sabe de onde ele vem
e nem para onde ele vai. Depois ele diz: mas você ouve a sua voz. Você ouve a sua. O escritor aos Hebreus disse: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Se Deus falar com você hoje aqui, não endureça o seu coração. Corra para a presença de Deus. Primeiro, a gente entende lendo esse texto, pastor Gabriel, que o Espírito Santo é livre, que o Espírito e o vento são livres. Ninguém pode tapar a passagem do vento, construir barreiras para que o vento não sopre, construir muralhas fortificadas para que o vento não penetre. O vento entrará, nem que derrube as muralhas construídas, mas ele sopra onde quer. Pode criar um projeto de lei no Senado, no plenário, em Brasília, e dizerem: a partir dessa data, o Espírito de Deus não sopra mais aqui, ele vai soprar. Pode alguém criar um projeto e dizer: aqui ele não sopra, ele sopra. Pode o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizer: aqui o Espírito não sopra, ele sopra. Pode o Lula dizer: no Brasil o Espírito não sopra, ele sopra. Pode alguém de qualquer lugar do país dizer: o Espírito está proibido de soprar aqui, ele sopra. Por quê? Porque o Espírito sopra onde quer, aonde quer, aonde quer. Ninguém manda nele, ninguém tapa ele, ninguém prende ele. Não há algemas que prendam o Espírito, não há correntes que atem o Espírito. Ele sopra onde quer, sopra aonde lhe apraz. Aleluia. Os homens da macumba, da ubanda, da quibanda, do candomblé, das 21 mil religiões existentes só no Brasil e no mundo, podem dizer: aqui o Espírito não sopra, ele sopra aonde quer, quando quer, do jeito quem quer, sobre a vida de quem ele quer, ele sopra. E a gente tem a mania de querer decidir aonde o Espírito vai soprar. Não, quando é Deus é assim. Só é Deus se for assim. Eu sei quando é Deus, porque quando é Deus ele faz assim. A gente está colocando Deus dentro de uma caixinha, dizendo que ele está limitado na forma de agir. É Deus dizendo: eu confundo a sabedoria do sábio. Pego quem não é para confundir quem é. Pego quem não sabe para confundir quem sabe. Coloco quem está embaixo em cima. Tiro quem está enterrado e solto para fora. Eu faço de uma forma que você não esperava. Uso quem você não esperou. Entro por lugares que não tem porta. Atravesso lugares que não tem passagem. Esse é o vento de Deus. Diga para o seu irmão: ele sopra onde quer. Não tem jeito. O Espírito de Deus sopra onde quer. O nosso sopro jamais sopraria na vida de Saulo de Tarso. Quem é alguém que vai ter uma empresa e querer fazer um trabalho de marketing para divulgar o seu produto, o seu trabalho, e vai usar alguém que faz tudo ao contrário do que ele espera? Deus olhou para Saulo e disse: é esse que eu vou usar. Mas ele mata crente, persegue a igreja, prende os cristãos, tem ódio de todo mundo que fala de Jesus. Ele é perfeito porque eu quero. Alguém viu alguém no bar e disse: esse aí é cadê o cemitério? Aí Jesus: e igreja também. Alguém olhou e disse: esse aí vai morrer, Jesus, pode morrer, eu dou vida e coloco ele onde eu quero. Tem pessoas que estão orando de Satanás e Deus deu vida. O vento sopra onde quer, irmão. Ele pegou Saulo no caminho de Damasco e disse a ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele caiu cego no chão e disse: quem é, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Vai para uma rua chamada direita. Ele foi, orou, jejuou, clamou, e o Senhor: eu vou ensinar para ele como é prazeroso sofrer por amor do meu nome. Paulo amou tanto esse projeto que o divulgou até o último dia da sua vida, sem ganhar R$1. E ainda saiu dizendo: morrer para mim é lucro e o viver é Cristo.
Aleluia, oh glória. Quem está sentindo o vento do Espírito soprar sobre a sua vida, eu quero que você levante uma mão ou duas mãos, levante a bolsa, levante a Bíblia, expresse alguma coisa, que eu vou profetizar hoje aqui nessa igreja. O vento de Deus vai soprar sobre alguém da sua família, o vento de Deus vai soprar sobre a sua casa, vai arrancar aquele pandemônio que se levantou, vai tirar aquele espírito de perturbação da vida de alguém. Deus está soprando hoje aqui. É tudo de parágia séria. Ele sopra onde quer, e de longe ouves a sua voz. Sinta Deus soprando agora sobre o lugar pelo qual você ora. O Espírito de Deus vai soprar sobre alguém que está desacreditado. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ele sopra onde quer. Alguém pode trancar as portas, ele entra pelas telhas. Pode não fazer telha, ele arromba as portas, mas sopra onde quer. Tente segurar o vento, tente guardar o vento em um balão de ar. Tente pegar um mantimento em sua casa, encher de vento e tapar. Quando você abrir está vazio. Ninguém prende o vento, ninguém segura o vento, ele sopra onde quer. Quem diria que o vento sopraria sobre você, irmã? Quem diria, irmão, que o vento sopraria sobre você? Linguarudo, mentiroso, fofoqueiro e agora servo de Deus, chamado de santo. Olha aí, igreja do Senhor, lavada, remida pelo sangue dele. Quem diria que essa transformação aconteceria na sua vida? E o que as pessoas que disseram vai morrer dizem agora? E o que as pessoas que diziam não vale nada dizem agora? Sabe o que elas dizem? Ore por mim, irmã. Sabe o que elas dizem? Apresente meu nome, irmão. Quem dizia não presta, entendeu que o seu valor só estava enterrado no monturo dos pecados. Mas quando o vento de Deus soprou o lixo para longe, as tuas qualidades apareceram diante de Deus. O vento sopra onde quer, aonde quer ele sopra. Esse vento que traz renovo. Em Atos capítulo 2, versículo de número 2, estavam todos reunidos por ordem de Jesus. De repente eles começaram a ouvir o som de um vento veemente e impetuoso. E o texto diz que aquele vento encheu toda a casa. E as pessoas começaram a falar em outras línguas, a profetizar, e aqueles que não acreditavam ficavam de longe dizendo: mas não são esses galileus? E como é que nós estamos ouvindo-os falar em nossa língua materna? Analfabetos, pessoas sem estudo, pescadores, falando em outros idiomas, pelo poder do Espírito Santo. Os discípulos estavam trancados em casa, com medo dos judeus. E quando Jesus ressuscitou, ele foi até a casa onde os discípulos estavam, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. E eles se encheram. Com o sopro, ele destruirá o anticristo, a besta e o falso profeta. Com o sopro que sairá da sua boca. Sabe o que o sopro, o vento da narina de Deus fez? Abriu as águas do mar em dois. Imagina o que esse sopro não pode fazer na sua vida. Se você deixar este vento soprar, imagina o que ele não pode fazer. Lembra quando você era mais crente, dobrava o joelho no chão de madrugada, dentro do seu quarto, na comunhão com Deus, falando com Jesus, porta fechada, ventilador desligado, janela fechada, tudo fechado, e de repente aquele vento dentro do quarto soprava frio, balançando os seus cabelos, e você começava a falar em línguas e sentir a presença de Deus. Agora, dá mais tempo nem o vento soprar, você já levanta.
já entra no quarto com aquela agonia, ora bem rápido e sai. Qual foi a última vez que você entrou no quarto e começou a dizer: sopra Espírito, sopra Espírito, sopra Espírito, e leva essa ansiedade para bem longe, leva esse medo que eu estou sentindo para bem longe, leva o temor da minha alma para bem longe. Qual foi a última vez que você sentou, colocou sua alma de frente a frente e disse para ela: por que você está abatida, minha alma? Por que você suspira dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele o meu refúgio e o meu Deus. E aquele vento veio e soprou dentro da sua casa. Este vento quer soprar, irmão. Ei, nós vimos esse vento na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, na galeria dos dons espirituais. A missão do Espírito Santo: fortalecer a igreja para realizar um trabalho impossível. Qual é a missão do Espírito Santo? Fortalecer a igreja para realizar um trabalho impossível dado a alguém imperfeito. Alguém imperfeito recebeu um trabalho impossível de ser realizado, e só através do Espírito Santo o imperfeito consegue fazer o perfeito, realizar a obra de Deus. Eu ganhei para Jesus. Você não ganhou nada, quem ganhou foi o Espírito Santo. Eu ganhei tantas almas, não ganhou nada, quem ganhou foi o Espírito Santo. Eu canto, eu prego, eu faço, eu pulo, você não faz nada, quem faz é Jesus. Se Ele não soprar, você não faz, não faz. O homem conhece a letra, mas a unção quem dá é o Espírito de Deus. Eu já sinto este vento soprar neste altar. O vento sopra sobre quem quer. Tem muita gente se achando aí, querendo ser. Para que a gente quer ser, se Deus chamou quem não é? A Bíblia diz que Ele chamou os que não são. A antilógica de Deus é assim. A escolha de Deus é estranha, porque Deus escolheu quem? Quem não é. Deus escolheu quem não sabe. Deus manda o fraco dizer que é forte. Deus diz que quem não tem, diga que tem. Guarda o que tem. A gente tem o quê? E Deus toda hora dizendo: você é, você tem. Mas eu não tenho, Senhor, eu vou dar. Mas eu não sou, eu faço ser. Mas eu não sei, eu vou ensinar. Aleluia. Mas eu não posso, eu vou dar poder para você fazer. Aleluia. Mas está tudo fechado, eu sou a tua passagem. Esse é o vento que sopra. Esse é o vento que te faz enxergar pela visão da fé o que os olhos não podem ver. Te dá certeza de alcançar, mesmo antes de chegar nas tuas mãos. Ele sopra onde quer. O único dia em que o vento de Deus não vai soprar é Apocalipse 7, versículo 1. No dia da seleção do povo, da entrada do povo na glória. O texto diz que 4 anjos vão se posicionar nos 4 pontos cardeais da terra, nos 4 cantos, e vão segurar os ventos para que eles não soprem sobre o mar, sobre os homens, sobre a terra, nem sobre nenhuma árvore. Não haverá vento nenhum. E os anjos vão segurar os ventos, não porque podem, mas porque Deus deu ordem aos ventos: fiquem aí, até que sejam selados os escolhidos de Deus. E esses 4 ventos serão segurados pelos anjos, porque quando os anjos soltarem, eles destruirão os moradores da terra. Levarão os que blasfemaram, levarão os que transgrediram, levarão os pecadores, os ímpios, levarão os apóstatas da fé, levarão os desviados da fé, levarão os que se recusaram, sentiram comichão nos ouvidos e não quiseram ouvir a palavra de Deus.
Levarão quem procurou pastores segundo as suas vontades. Levarão quem procurou igreja que lhe aprazia, que era do jeito que encaixava nele. Levarão quem não suportou a sã doutrina. E eles serão segurados. Esse é o único dia em que o vento não vai soprar. Mas fora isso, ele sopra onde quer, quando quer e do jeito que quer. A segunda característica, ele diz que nós não sabemos de onde ele vem e nem para onde ele não nos dá referência sobre o endereço de partida do vento e o destino do vento. O vento é um mistério. O vento é misterioso, Marcos. A segunda característica é que o Espírito de Deus é um mistério. A Bíblia diz que ele tem ciúmes de você. Ele tem ciúmes. Ele é uma pessoa. O texto diz: não entristeçais o Espírito Santo. Ele se entristece. Ele sente ciúme. O Espírito Santo compartilha. O Espírito Santo ora. Romanos diz que ele intercede com gemidos inexprimíveis. É ele que faz a nossa oração chula chegar diante de Deus. Nós não sabemos orar, Paulo disse, mas ele pega aquela oraçãozinha fraca da gente, acrescenta o seu choro e diz para Deus: recebe a oração dele. Recebe a oração dela. E Deus recebe. Deus não recebe porque temos uma boa oratória. Ele recebe porque o Espírito geme por você e pela tua casa. Aleluia. Eu estou falando do Espírito Santo. E há pessoas que não conhecem esse mistério e nem querem conhecer. Até quando você vai ficar na igreja sem conhecer o Espírito Santo? O Espírito Santo não vai te sacudir na cadeira que você está. Ele não é espírito de ubanda, de macumba, que vai te encher sem você dar ordem. Não é dando glória, 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 que o Espírito vai te encher. Não é assim. Alguém botou a mão na tua cabeça e só enquanto eu oro fica dizendo glória, aleluia, louvado seja Deus, que Ele vai te encher. Não, o Espírito não enche quem glorifica. O Espírito não enche quem dá glória. O Espírito de Deus não enche quem fica pulando. O Espírito de Deus enche quem crê, quem acredita. Eu creio neste poder, eu creio nesta força, eu creio que Ele é três, é Pai, é Filho, é Espírito. Ele disse: quem me vê, vê o Pai, e quem vê o Pai, vê a mim. Sabe por que os discípulos de Atos capítulo 2 receberam o Espírito Santo? Porque obedeceram a ordem. Está em Jerusalém. E eles criam, porque se não crescem, não estariam lá. Você acha que alguém que vai para dentro de um caldeirão de óleo fervendo não crê? Você acha que alguém que foi crucificado de cabeça para baixo não crê? Você acha que alguém que teve a sua cabeça arrancada por Herodes não acredita? Você acha que alguém que foi arrastado por uma carroça nas ruas e os seus pedaços iam ficando não acredita? Você acha que Timóteo, sendo apedrejado durante uma procissão católica, quando pregava a palavra de Deus, os católicos o apedrejaram até a morte? Será que ele não acreditava? Quem deu sua vida pelo Evangelho, quem deu sua vida para que essa palavra estivesse em suas mãos, acreditava. E a pergunta do Espírito Santo não é minha, mas a pergunta do Espírito Santo é essa: e você acredita? E você crê neste vento? E você crê que ele pode invadir sua vida agora? E você que está aqui hoje, acredita que se você chamar, esse vento pode entrar na sua vida agora e arrancar de você a depressão, arrancar de você a enfermidade, arrancar de você a ansiedade, arrancar de você os males que o mundo colocou? Se você levantar a mão e dizer: eu creio, ele desce aonde você está, ele sopra aonde você está. Segure a mão de alguém do seu lado. É a única vez que eu vou pedir isso. Segure a mão de alguém, aperte bem forte a mão desta pessoa e diga para ele: o vento sopra onde quer. Diga para ele: peça o vento para soprar. Chame o vento para soprar hoje aqui. Eu profetizo.
Eu profetizo, pastor Jefferson, que o vento de Deus vai soprar sobre as igrejas evangélicas brasileiras. Eu profetizo que o vento de Deus voltará a soprar sobre as igrejas. Aqueles que estão em pecados reconhecerão o seu pecado e as suas falhas e se renderão no altar diante de Deus. Eu profetizo o sopro de Deus sobre as facções criminosas. GDE, CV e as demais vão se render nos pés do Senhor, vão rasgar a camisa da facção e vão colocar uma bata de batismo. Eu profetizo que o vento de Deus soprará sobre as favelas do Rio de Janeiro, soprará sobre as favelas de São Paulo. Eu profetizo que o vento de Deus soprará sobre Maranguape e afugentará esse espírito da morte. Quantos acreditam comigo? Levante uma das mãos e abra a boca para dar glória a Jesus. Cadê você que vai adorar? Cadê você que vai fazer barulho nessa casa? Cadê você que gosta de dar glória a Deus e aleluia? Cadê você que vai levantar a mão para a glória? Cadê você? Cadê você? Cadê você? O Espírito de Deus sopra sobre quem acredita. Ele sopra onde quer. E quando nós estamos aqui, macumbeiros estão fazendo oferendas para o vento não soprar. Ubandistas estão oferecendo sacrifícios em encruzilhadas para o vento não soprar. Rituais estão sendo feitos dentro das matas para o vento não soprar. Nomes estão sendo colocados na boca de sapo para o vento não soprar. Espíritas estão recebendo oferta para invocar mortos para o vento não soprar. Mas o vento vai soprar, irmão. Se a igreja chamar, o vento sopra. O som era de um vento veemente, impetuoso. Paracletos, o Espírito Santo de Deus. Era ele, esse vento que eles ouviram. Não era outra coisa, Wellington. Sabe o que era? Era o céu rasgando. A comitiva de anjos fazendo um corredor. Jesus chegando no céu, sendo recebido pelo Pai, abrindo o livro e dizendo: Pai, eu fiz uma promessa para eles. Eu disse para eles que não os deixaria órfãos, mas que eu enviaria outro Consolador. Manda teu Espírito. E Deus deu ordem: desce Espírito. E o Espírito vai se preparar. Imagina aí, o Espírito de Deus se organizando para sair do céu para a terra. Os anjos, os querubins, os serafins, Deus, Jesus, todos se despedindo do Espírito Santo. E ele passando por aquele corredor, os portões celestiais do céu se abrindo, e o Espírito de Deus descendo, o céu se preparando e a terra tremendo com a presença daquele que desceria em poucos minutos. E de repente um vento começou a soprar. Era forte, irmão. Os estudiosos dizem que aquele vento era forte, e pessoas se seguraram. Pessoas se seguraram, temendo que aquele vento fosse uma tempestade. Mas era o Espírito de Deus soprando. Aleluia. A segunda característica, ele é misterioso. Quem vai entender? Sabe o que Paulo disse? Quem, pois, compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para ser conhecido? Ninguém entende a mente de Deus, mas através de Cristo nós tivemos esse privilégio. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, Paulo disse: agora nós temos a mente de Cristo, e tendo a mente de Cristo, podemos compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a igreja? É dar carro? Qual é a vontade de Deus para a igreja? É dar casa? Qual é a vontade de Deus para a igreja? É dar dinheiro? Qual é a vontade de Deus para a igreja? É colocar dinheiro no teu Pix? Qual é a vontade de Deus para a igreja? É fazer você fazer viagens? Qual é a vontade de Deus para a igreja? É te esbarrotar de comida na tua geladeira? Qual é a vontade de Deus para a igreja? É soprar o seu Espírito. A vontade de Deus para a igreja é enchê-la com autoridade. A vontade de Deus para a igreja é que ela se levante nesta última hora para pregar o Evangelho. A vontade de Deus para a igreja
é que ela viva em união, em comunhão. Salmo de número 133, versículo 1, está escrito em arque. Está escrito que Ele ordena a bênção. Onde está o quê? Onde os irmãos vivem em união. Se tem união entre os irmãos, Ele ordena a bênção. O povo daqui não pode ir lá. Não quero o povo de lá aqui. Nem mande convite que eu não vou. Estamos numa época de pastores exclusivistas, que estão arrebanhando o povo de Deus para si, que estão tomando as ovelhas como propriedade exclusiva deles, que estão fazendo da igreja um comércio. Ainda bem que nós estamos dentro de uma igreja onde é pregada a palavra. Eu sempre digo isso com o pastor Gabriel. Ainda bem que naquele dia aquela cantora se surpreendeu ao ver 4 igrejas reunidas em uma só. Ainda bem que nesta última hora alguém se levantando e dizendo: sopra Espírito, independente sobre quem seja, sopra, porque se o Senhor soprar e soprar sobre a igreja, o Espírito não sopra sobre placa, Espírito não sopra sobre carteirinha, Espírito não sopra sobre credenciais, Espírito não sopra sobre diplomas, Espírito não sopra sobre faculdade de teologia, Espírito não sopra sobre anéis de teologia, Espírito sopra sobre crentes com o coração aberto para Ele soprar. Fica de pé comigo. Aleluia, Jesus. Tem alguém sentindo essa presença aqui? Tem alguém sentindo essa graça que eu estou sentindo aqui? Alguém está sentindo o vento de Deus aqui? Aleluia. Para me encerrar, olha para mim. Nós somos do Ceará, pastor. Esse costume está em Amazonas e no Ceará. Eu não sei onde começou, eu acho que foi em Amazonas, da Amazonas vai para o Ceará. Mas deixa eu ver. Todo mundo aqui já foi menino, já soltou raia. Sim ou não? Quem já soltou raia aqui? Raia. Papagaio, pipa. Quem soltou? Levanta a mão direita. Eu só soltei uma vez, aí cortaram, fiquei triste, não quis mais. Que era bonita a raia que eu tinha. Quando a gente queria soltar a raia, pipa, os amigos da DCR TV que nos assistem, você soltou raia. Quando a gente queria soltar e não tinha vento, a gente fazia o quê? Hã? Quem lembra, hein? Chamando o vento, né, Dói? Ele vinha ou não vinha? Não pergunte como. Ele vinha. Aleluia. Oh glória, estou sentindo a presença de Deus. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Incrivelmente a gente começava a assobiar e o vento começava a soprar e a pipa começava a subir, irmão. Então eu queria que você hoje colocasse as 2 mãos no seu coração. A gente não vai pedir para o vento soprar para a gente soltar a pipa, mas a gente vai pedir para o vento soprar hoje aqui para encher a nossa vida com o Espírito Santo, para renovar quem não fala mais em línguas. Você que está no nosso meio aqui hoje, que não é batizado com o Espírito Santo, você que ainda não recebeu o Espírito Santo e acredita que o Espírito Santo existe, eu queria te convidar a vir aqui à frente. Pastor, eu não sou batizado com o Espírito Santo. Sabe o teu lugar? Vem aqui. O Senhor vai me batizar com o Espírito Santo? Eu não, Jesus. Vem. Todo mundo aqui é batizado? Hã? Quem não é batizado com o Espírito Santo? Eu estou falando de batismo nas águas. Eu estou falando de batismo com o Espírito Santo, o poder de Deus. Quem não é batizado com o Espírito Santo? Levante a mão direita. Venha, irmã. Quem mais não é? Você acredita ou não acredita, irmão? Você acredita ou não acredita? Para de desprezar o Espírito Santo. Eu tenho Jesus, eu tenho Deus, eu sei, mas eles dois querem que você tenha o terceiro também. Tem gente que pensa, só um minutinho, Agostinho. Tem gente que pensa, pastor, que o Espírito Santo vai ficar com raiva se a pessoa ficar dizendo que eu amo Jesus, eu amo Deus. E Deus vai ficar com raiva se a pessoa disser eu amo Jesus. Eles são um só.
E os três querem habitar viva e eficazmente na sua vida. Venha mais para frente, por favor. Por favor. Tem mais alguém? Eu não vou derrubar você aqui não, viu, irmão? Não vou derrubar você. Essa igreja não derruba ninguém. Essa igreja levanta as pessoas. Ninguém vai colocar a mão na sua cabeça para lhe derrubar, se você tem medo disso. Pastor, eu não sou batizado com o Espírito Santo. Quer ser batizado com o Espírito Santo? Crê no Espírito Santo. Paulo disse a Paulo: você creu quando recebeu? Que batismo você recebeu? Aí ele disse: o batismo de João. Rapaz, João batizou para vocês confessar o pecado. Mas ele disse: vem um aí depois de mim, que é maior que eu, e ele batizará com o Espírito e com fogo. Quer vencer essas duas guerras contra você mesmo? Quer vencer esses desejos carnais que andam permeando a tua mente? Quer vencer esse desejo maligno de assistir pornografia? Quer vencer esse desejo maligno de desviar, de sair da presença de Deus? Eu quero, pastor. Pois receba o Espírito Santo. Ele vai te dar força para vencer esse mal. Eu quero fazer uma oração, em seguida o Agostinho entra no louvor. Eu quero que as pessoas que estão aqui à frente coloquem a mão no coração e comecem a pedir ao Espírito Santo. Esqueça qualquer coisa e comece a pedir ao Espírito Santo: pastor, qual é a evidência que eu sou batizado? Aí eu falo em línguas também, mas não é só essa. É você começar a notar mudança na sua vida. Gritava, não grita mais. Batia, não bate mais. Armava barraco, não arma mais. Briguento, não é mais.